Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 16 de abril de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 4 do nosso trimestre, cujo tema será o dilúvio. O texto que serve como base para o estudo de toda a semana encontra-se em Mateus capítulo 24, verso 37, que diz: Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A lição específica de hoje, que tem como propósito introduzir o tema da semana, que está embasado essa semana, veremos os capítulos 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. O versículo que foi escolhido para introduzir a lição de hoje é de Gênesis capítulo 6, verso 5, que diz assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. Quando você olha para esse texto, é impossível, quando você vai analisar, principalmente aqui, os termos usados pelo autor do livro de Gênesis, cremos nós ter sido Moisés, esses termos que ele vai utilizar, muitos deles estão em íntima associação com o relato da criação. No relato da criação, você vai se lembrar, porque estudamos sobre isso algumas semanas atrás, que depois de cada um dos dias da criação, o autor bíblico ele vai dizer: e viu Deus aquilo que tinha feito, e eis que era bom. O verbo ver aqui, portanto, que lá atrás, você vai se lembrar disso, nós falamos sobre o verbo tov. Tov, viu Deus que era bom. A ideia que aparecia ali, em contraste do verbo ver, era o verbo ver o quê? Ele viu o quê? Ele viu que era tov, ele viu que era bom, era gostoso, era alguma coisa que fazia sentido, que tinha significado. O propósito pelo qual Deus tinha criado aquela coisa, ou aquele animal, aquele objeto, havia alcançado o seu propósito. Por isso, o verbo empregado é o verbo tov. Agora, no capítulo 6, a estrutura gramatical é exatamente a mesma. E viu Deus, viu o quê? A palavra que vai aparecer como um complemento agora, não é mais a palavra tov, que é bom, algo que alcançou o seu propósito, o propósito pelo qual foi criado. A palavra que vai aparecer agora é a palavra ra. A palavra ra, no hebraico, ela pode ser traduzida simplesmente como mal, mas ao mesmo tempo, a ideia que está sendo transmitida aqui é de que o Senhor Deus criou a humanidade com um propósito. O Senhor criou a humanidade com um objetivo claro e específico. E agora, quando ele olha para a humanidade, ele percebe que a humanidade não alcançou o propósito pelo qual ela foi criada. E isso, na perspectiva do autor bíblico, não é tov, é ra. Tov é bom, ra é mal. E o resultado disso não tem como a gente fugir disso. Aparece um outro verbo agora no versículo 6, que vai descrever agora a reação de Deus. Veja, Deus criou a humanidade para que a humanidade fosse tov, para que fosse bom, para que alcançasse a razão pela qual havia sido criada. Mas ao invés de ser tov, ela se tornou ra, mal, ou não alcançou a razão pela qual foi criada, não alcançou o objetivo da sua criação. E diante disso, o que é que acontece como consequência? O capítulo 5, versículo 29, vai trazer aqui uma ideia. Antes do 5:29, o 5, verso 6, vai trazer a ideia de que isso entristeceu a Deus. O verbo entristecer aqui, que é nakam em hebraico, significa literalmente Deus ficou com o coração pesaroso, trouxe tristeza. Trouxe a sensação de que ele havia criado algo com um propósito, mas que essa criação não chegou lá. Não alcançou a razão pela qual foi criada. Muito pelo contrário, foi numa direção completamente oposta. Isso deu em Deus aquela sensação, a sensação de frustração. Eu acho que seria a palavra que mais se aproximaria de nakam. Deus se sentiu frustrado. Porque ele criou a humanidade com um propósito, ele tinha um objetivo claro para a humanidade. Mas a humanidade não atingiu esse objetivo, muito pelo contrário. A humanidade acabou indo numa direção oposta. Isso trouxe para Deus um sentimento de frustração.
Mas o que é mais interessante é que a gente perde esses detalhes quando a gente vai ler o texto em português. Aí sim vem o versículo 29. E Gênesis 5, 29 diz especificamente o seguinte, que está falando aqui sobre o nascimento de Noé. E que então a criança que havia nascido havia recebido o nome de Noé. E o pai do Noé deu esse nome para ele, dizendo: esse nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. O nome Noé significa literalmente consolo. Mas o que é mais interessante é que é uma palavra próxima de Nakam. Nakam é aquela ideia de frustração. Noach, que é uma palavra que deriva de Nakam, ela tem um sentido exatamente oposto. A ideia de Noach é o seguinte: você, Nakam, você está se sentindo frustrado porque criou algo com um propósito, mas esse propósito não alcançou. Nakam é um sentido de que, por mais que você tenha de repente falhado o alvo, você criou algo com um propósito, a sua criação não atingiu as suas expectativas. Agora, Nakam vai ter um significado de algo diferente, de algo que vai trazer consolo, conforto. Você se sente frustrado com algo que não deu certo, mas então você vê algo no meio daquilo tudo que te traz um certo conforto. Não resolveu o problema, mas te traz um pouco de conforto, que você diz assim: opa, nem tudo deu errado. A ideia que estava sendo trazida aqui agora é que Noé era alguém que os pais olhavam para ele quando deram esse nome e disseram: Deus vai olhar para ele, e apesar de ver a terra toda envolvida na maldade, na dificuldade, nos problemas, as pessoas vivendo de forma egoísta, Deus vai olhar para ele e vai se sentir consolado. A ideia do consolo que Noé traria não seria apenas para a sua geração ou para aqueles que estavam ainda buscando a Deus, mas ele traria consolo para o próprio coração de Deus. Isso aqui é alguma coisa que é revolucionária. É você entender que Deus também tem sentimentos, que Deus também se frustra quando ele estabelece propósitos e planos para a nossa vida, e nós vamos seguir numa posição completamente oposta. Ele também se frustra. Mas o que o autor bíblico está dizendo é o seguinte: o Noé, ele nasceu, e conforme ele foi fazendo as suas escolhas, conforme ele foi tomando as suas decisões, Deus olhou e falou: esse menino está trazendo consolo para o meu coração. Porque a humanidade, para mim, está sendo a humanidade, ela não alcançou o seu propósito. A humanidade está indo num caminho de autodestruição, mas eu olho para o Noé, isso me traz consolo. Porque nem todo mundo escolheu um caminho equivocado, um caminho mau. Eu olho para esse texto e o que mais me faz pensar é que o Senhor Deus ainda hoje se sente frustrado, com certeza, com muita coisa que acontece no nosso planeta. Não sei quanto a você, mas eu vejo algumas coisas que acontecem na nossa sociedade que me trazem o sentimento de frustração. Eu olho às vezes para algumas posturas de pessoas que têm posição de poder e autoridade dentro do nosso país ou dentro do próprio mundo e que tomam atitudes tão covardes que você olha e diz assim: eu me sinto frustrado olhando para um ser humano que vê com tanto desprezo as outras pessoas que estão ao seu redor. Olho às vezes para seres humanos que estão vivendo no mesmo extrato social às vezes e que são capazes de matar alguém simplesmente para poder pegar um celular. Ou às vezes até pior, para poder pegar um tênis, para poder roubar um casaco. Ou às vezes para poder tirar uma aliança e cortam fora o dedo da pessoa. Isso me traz frustração. Você imagina Deus olhando para o nosso planeta hoje? O sentimento de frustração que ele não deve ter quando vê essas coisas que já nos trazem frustração. Mas assim como naquele tempo, antes do dilúvio, Noé se levantou para poder ser um consolo, um conforto para as pessoas que se sentiam frustradas diante de uma sociedade corrompida. E ele foi um consolo, inclusive, para o próprio Deus, que olhou para ele e viu numa perspectiva completamente diferente. Hoje nós somos chamados para sermos um consolo, um conforto, num mundo em que a maior parte das pessoas está seguindo num caminho completamente contrário à vontade do Senhor Deus. E ao mesmo tempo para confortar o coração de Deus, para que ele olhe e diga: nem todo mundo está indo na mesma direção. Tem gente que está indo num caminho completamente contrário, indo na contramão, mas que está fazendo a diferença, porque está seguindo os meus propósitos, os meus planos. Não sei quanto a você, mas eu quero ser esse tipo de gente.
E nessa semana a gente vai tentar descobrir como. Qual foi o segredo de Noé? Como foi que ele conseguiu ser esse consolo para o coração de Deus e para os seus contemporâneos? É isso que Deus espera de nós, até porque, e eu quero terminar exatamente com essa mesma ideia, o primeiro texto que nós lemos de Mateus capítulo 24, verso 37, nos diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, os dias que antecederão a vinda de Jesus serão parecidos com os dias de Noé. E assim como Deus olha para o mundo na época de Noé e se sente frustrado, ele também olha para o nosso planeta e se sente frustrado. Mas Noé trouxe para Deus uma sensação de conforto. Eu espero que eu e você tenhamos a possibilidade de trazer para o coração de Deus a mesma sensação de conforto, porque nós estaremos seguindo os planos dele. Você não quer orar para que essa seja a nossa realidade? Então junte-se a mim. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que o Senhor nos criou com um propósito. Perdão, Pai, porque quando olhamos para o nosso planeta percebemos que a maior parte das pessoas está seguindo num caminho contrário àquilo que foi planejado para o Senhor. Eu só imagino o sentimento de frustração que o Senhor experimenta quando olha para a gente aqui embaixo. Mas te peço que nós possamos ser como Noé, que trouxe consolo para a sua geração e ao mesmo tempo para nós também. Ou para o Senhor, para o teu coração. Nos ajude a poder levar ao seu coração também o consolo, para que nós façamos as escolhas certas de andar com o Senhor como Noé andou. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, amanhã, que vai ser domingo, dia 17 de abril, o tema que estudaremos será preparação para o dilúvio. Eu estudo a lição. E você?